Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Vida Diária. Bom dia, que eu não dei bom dia. Aqui no Brasil são 6h12 agora, e hoje nós vamos para Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12. Se você não sabe, todos os programas do Café com Vida Diária de Mateus estão numa playlist no YouTube, né? É só você colocar lá, no YouTube, pastora Sara Reboucas, _oficial. É o canal que temos. Já aproveita, se inscreve, aperta o sino e todas as vezes que estiver estreando um vídeo novo, você vai ter acesso a esse conteúdo. Estão organizados por playlists, porque acho que assim fica mais fácil, né, de vocês localizarem. Então, tem lá a playlist Mateus, desde o Mateus capítulo 1. Então, se você quiser rever, ver de novo, tá lá, tá no YouTube, tá bom? E ontem eu coloquei o programa de ontem. Então, tá tudo em dia, a pasta tá bonitinha, a playlist está completinha. E vamos embora para Mateus 12. Discussão sobre o sábado. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal no sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. E aí alguns fariseus viram e protestaram: veja, seus discípulos obedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo: alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Ou seja, aqui, ó, presta atenção, mais do que sacrifício, Deus quer obediência, né? Então, tem gente que está sacrificando, mas não está obedecendo, né? Então, mais do que sacrifício, misericórdia, ou seja, obediência ao Senhor, misericórdia ao Senhor. O que eles estão dizendo? Olha, os teus discípulos, os fariseus, né, que atacavam Jesus por ciúmes, né, eles eram da sinagoga, os saduceus, os fariseus, eles estavam na sinagoga e eles tinham ciúmes da forma como as multidões estavam sendo atraídas pela manifestação de Jesus, pela forma como Jesus entregava a mensagem. Eles estavam sempre arrumando um jeito de parar o ministério de Jesus, né? E o que me impressiona é que nós estamos falando de pessoas que estão dentro da sinagoga, não é de fora, né? Jesus olhava para eles e dizia: raça de víboras, né? Seus hipócritas. E muitas vezes, infelizmente, né, dentro da igreja, existem pessoas que estão vestidas de ovelhas, têm aparência de piedade. A Bíblia fala dessas pessoas assim, como pessoas que têm aparência de piedade, uma falsa piedade, mas na prática são fariseus, são lobos vestidos de ovelhas, tentando persuadir, contaminar, jogar a igreja, né, contra uma liderança por ciúmes, porque se sente incomodado com a aceitação daquele ministério, por perceber que aquele ministério tem uma velocidade. Então ele entra ali, ela entra ali com muitos ciúmes e começa a fomentar esse tipo de comentário, né? E aí Jesus usa próprias escrituras contra eles. E eles eram doutores da lei, eram pessoas que ensinavam a lei nas sinagogas. Então, passaram um atestado de incompetência com Jesus, né? Jesus vai dizer, olha, e é para mim checkmate, ele usa, né, a figura de Davi, que para eles é muito caro, né, Davi, e depois ele vai para a lei de Moisés, que os fariseus e os saduceus, eles eram zelosos pela lei de Moisés. Na verdade, eles ensinavam a Torá. Que é a Torá, né? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então ele estava dizendo, vocês não estão lendo, não, a lei de Moisés? Veja que ele
dar um checkmate aqui em cima daquilo que eles defendem, né? Ele quis falar na mesma língua que eles falam, para poder contra-argumentar aquilo que eles estão dizendo acerca dos seus discípulos. Veja que ele milita pelos discípulos, ele protege os seus discípulos, né? Então ele vai dizer, olha, ele entrou na casa de Deus e seus companheiros primeiros pães sagrados, Davi. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes do serviço no templo podem trabalhar no sábado? Então, o que ele está dizendo? Eles estão trabalhando, eles estão na integralidade, eles estão militando a causa do meu lado. Então, quem está trabalhando pode comer no sábado, né? Então, e quem é maior, né, que o templo? Quem é maior que o sábado? Quem é maior que tudo isso? Deveria ser ele, né? Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, eu posso isso. O Filho do Homem seria o Yeshua, esse Filho do Homem está ligado a Messias, ao Messias. Eles sabiam que essa terminologia de Filho do Homem era referente ao Yeshua, ao Messias. Então, ele está dizendo o seguinte, os meus discípulos estão trabalhando, e então, vocês não ouviram que na lei de Moisés os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Então, eles estão trabalhando, e eles podem logo comer, né, no sábado, por meio desse trabalho, né? Ou seja, ele vai derrubar aquele legalismo, né, religioso, o tradicionalismo, o sincretismo religioso, os dogmas religiosos. Jesus ele confronta muito essa religiosidade do fariseu, essa religiosidade do saduceu, essa religiosidade desses hipócritas que estavam dentro das sinagogas, mais importados em colocar cargas no povo, que queriam mudanças de fora para dentro, não de dentro para fora, eles não mudavam o coração. É o que eu falei. Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado, né? O sepulcro era muito bonito por fora, mas por dentro ele dizia: vocês são como ossos, né? Dentro de você tem ossos, ossos sequíssimos. Vocês só têm aparência. Vocês não são de verdade. E ele vai dizer: olha, eu quero misericórdia e não que me ofereçam sacrifícios, não importa, né? Perceba, vocês não teriam considerado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. E aqui ele usa mais um texto, né? Esse texto bíblico, né? Perceba que em uma defesa ele usa 3 referências bíblicas. Davi, 2, a própria lei de Moisés, e depois ele vem e cita uma base bíblica para o que ele está dizendo. Então, Jesus, quando ele vai se mover, ele se move na palavra. Então, nós, como discípulos de Jesus, quando formos nos fundamentar, que a nossa fala esteja fundamentada na palavra. O nosso evangelho não pode estar em achismo, gente, não é eu acho. Nosso evangelho não pode estar fundamentado em falácias humanas, né? A Bíblia diz que ainda que desça alguém do céu, né, com outro evangelho, que não seja o que eu deixei, que seja ele considerado anátema ou maldito. Então, eu preciso fundamentar a minha regra de fé e prática deve ser a palavra. Agora, atenção, a palavra como um todo, a palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu não posso fundamentar o meu evangelho num versículo. Eu não posso fundamentar o meu evangelho num capítulo. Eu tenho que fundamentar o meu evangelho na Bíblia. Bíblia é essa que, como um todo, de Gênesis a Apocalipse. É na palavra como um todo que nós fundamentamos o nosso evangelho, né? E veja que Jesus se move dessa maneira. Quando Jesus vai falar com os fariseus, ele usa a linguagem dele. Vocês querem falar de Bíblia comigo? Vocês querem falar de lei de Moisés? Eu conheço lei de Moisés. E veja que ele não veio invalidar a lei de Moisés. Ele não vai dizer assim, olha, mas eu não quero falar de lei de Moisés, eu estou vindo para quebrar com a lei, para arrebentar com a lei, para dizer, para vir, eu estou vindo com uma nova lei. Ele não invalida aquilo que foi validado. Jesus não passa por cima daquilo que foi estabelecido. Aquilo que foi estabelecido está estabelecido. Mas ele se fundamenta na própria lei para fazer o que ele está fazendo. Ele se fundamenta no próprio Davi para fazer o que ele está fazendo.
E ele usa a própria escritura para fazer o que ele está fazendo. Vocês estão pegando o que eu estou dizendo? Sim, estão comigo aqui hoje, gente? Vocês estão quietinhos aí? Hoje eu não estou vendo. Ok, estão aí, né? Então, ele está se fundamentando. Amém. Ele está se fundamentando nas escrituras. Ele vai se mover pelas escrituras. Ele vai falar, bem, qual é a linguagem de vocês? O que vocês querem falar? Vocês querem falar de Moisés, da lei de Moisés? Conheço. Vocês querem falar de Davi? Conheço. Vocês querem falar de escrituras? Eu conheço. E eu não estou indo contra isso. Tem muita gente que acha que Jesus veio para arrebentar com a lei, para quebrar com a lei. Quando, na verdade, ele disse, eu não vim arrebentar com a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim validar a lei, eu vim estabelecer a lei. Mas a lei, mediante a graça de Deus, permite que eu cumpra a lei, sem que a lei seja um peso. Até então, os saduceus, os fariseus, eles tornavam a lei um jugo, um peso, algo, um fardo. E Jesus chegou a fazer essa denúncia. Vocês colocam pesos sobre o povo que nem vocês dão conta de levar. Esses sincretismos religiosos que vocês inventam aí. Essas coisas que vocês carregam aí para o povo levar que nem vocês dão conta de levar. Né? Então, ele está dizendo obediência, né? Eu quero obediência, eu quero misericórdia, e não sacrifícios apenas, porque eles faziam sacrifícios, mas o coração deles estava distante do Senhor. A Bíblia vai dizer, olha, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês não está aqui. E a Bíblia ainda vai dizer que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, veja que esse capítulo é um capítulo onde Deus ele vai trabalhar o caráter do fariseu e do saduceu. E ele começa aqui militando no sábado, trabalhando no sábado. E aí, quando você vê aqui, Jesus vai curar no sábado. E, mais uma vez, os fariseus não vão gostar, porque no sábado não podiam fazer nada. Essa era a interpretação deles desse texto. Então, Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das suas mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Eles estão o tempo todo ali falando de lei, né? De novo, a questão deles não é o amor, não há misericórdia. Ele acabou de dizer, gente, eu quero misericórdia. Não é só obediência, não é só o sacrifício. Sacrificar o sábado sem misericórdia está errado. Ele está ensinando o fariseu, ele está tentando ensinar o saduceu, ele está mostrando ao saduceu e ao fariseu caráter cristão, caráter de discípulo. A lei permite curar? E ele vai dizer, esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Ele vai dizer que a lei permite. Né? E Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalhariam para tirá-la de lá ou vocês deixariam a ovelha morrer? Né? Ele está dizendo, vocês vão ter mais misericórdia por uma ovelha do que por esse homem que precisa de cura? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. E ele começa a trabalhar a lei de Moisés com o fariseu. Ele começa a trabalhar a lei de Moisés com fariseu. Jesus, ele começa a militar essa causa. Que causa, pastora? A quebra de dogmas, a quebra de paradigmas, a quebra de sincretismos religiosos, né? Daquilo que era movido por ciúmes, por invejas, por glórias próprias, por infâmias, por injúrias, homens que, na verdade, como disse no início do programa, tinham aparência de piedade, mas de piedosos não tinham absolutamente nada. Em seguida disse o homem, estenda a mão, e ele estendeu, e ele foi restaurado, e ela ficou igual a outro. Então os fariseus convocaram uma reunião, e eles disseram, nós precisamos matá-lo. Nós precisamos matar alguém que está fazendo o bem. Nós precisamos fazer alguém porque ele está atraindo, ele tá quebrando os nossos dogmas, ele está quebrando aquilo que foi estabelecido, ele tá vindo na contramão do que a gente prega. Então, nós precisamos parar um evangelho que vem na contramão do que está sendo pregado. E eu vou dizer uma coisa, nos últimos tempos, Deus levantará
pessoas que não terão medo, terão o coração de Jesus e manifestarão o evangelho que muitas vezes virá na contramão daquilo que está sendo pregado. Pessoas que não vão abrir mão do evangelho de verdade, do verdadeiro evangelho, mas pessoas que vão manifestar o evangelho de Jesus. Vocês estão compreendendo? E por causa disso as pessoas queriam matar Jesus. Agora veja que Jesus não está saindo da lei. Veja que Jesus não está abrindo mão das Escrituras. Veja que Jesus não está indo contra Moisés. Veja que Jesus não está indo contra Davi. Veja que Jesus apenas está validando a Bíblia, mas de uma forma saudável, com saúde. Porque existem pessoas que simplesmente criam evangelhos para si mesmos. E Jesus está ali falando com eles, gente, para, não tem nada a ver. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre o que vocês estão ensinando. O que vocês estão ensinando nas sinagogas não está certo. E Jesus está mostrando isso de forma clara. Sem pesos, o evangelho não pode ser um fardo. A gente viu ontem, lançai sobre mim o fardo, porque o meu jugo, ele é suave, ele é leve. Na verdade, eu vim dar descanso para a alma de vocês. Então, o evangelho que não é de descanso, que não é um evangelho, e pasma, eu não estou falando de descanso de inércia, eu estou falando de gente que trabalha, e trabalha muito, mas trabalha com amor, mas trabalha sorrindo, mas trabalha com saúde, né? Esses dias, inclusive, nós estávamos falando sobre isso, foi postada uma foto em um dos grupos da igreja por uma pessoa muito amada, e eu aproveitei todo esse cenário para dar uma palavra pastoral. Era uma pessoa segurando o microfone com as mãos sangrando. E eu disse, gente, por amor de Deus, né? O altar é um lugar de saúde. Se você não está com saúde, não suba ao altar. Não suba ao altar sangrando. Deus não quer ninguém no ministério sangrando, como sepulcro caiado, arrebentado, né? O lugar de sangrar é Getsemane, que é privado, é secreto. A gente sangra no Getsemane. E depois a gente vai para as multidões com saúde, restaurado, fortalecido, para dizer como Jesus, estou pronto para tomar o cálice. Vamos embora que eu estou pronto, porque já subiu e desceu aqui anjos. Eu já conversei com o Pai e o Pai já revelou a vontade. E eu já aceitei a vontade para a minha vida. Está tudo resolvido. Então, agora eu já posso ir para o altar. Eu posso pegar o microfone e eu farei isso com saúde. E eu pedi, por amor de Deus, não subam ao altar sangrando. Por amor de Deus, não peguem o microfone se não há saúde. Por favor, não tentem entregar algo que vocês não têm. Não tenta dar a alguém aquilo que você mesmo não possui. Porque senão você se tornará um fariseu. Você se tornará um saduceu. Esses eram os fariseus, esses eram os saduceus. Aqueles que queriam entregar o que eles não viviam. Aqueles que queriam ministrar o que eles não tinham. Eu não posso dar aquilo que não tem. Gente, em nome de Jesus, se você quer ser um ministro, ministre primeiro a si mesmo. Você quer pregar, pregue primeiro a si mesmo. Você quer discipular, discipule primeiro a si mesmo. Você quer ser alguém que vá primeiro para si mesmo. Eu preciso ser alguém que cuide primeiro de mim mesmo, para depois cuidar o outro, servir o outro, oferecer o outro. O meu altar precisa ver saúde. O altar é lugar de saúde. Amém, gente? E era isso que não estava vendo nas sinagogas. Os fariseus, os saduceus não estavam tendo saúde. Então, aquilo me feriu quando eu vi. Gente, como assim? Uma mão sangrando, segurando o microfone. Não, altar não é para isso. Sangrar, a gente sangra no ministério. Amém. Já sangrei muito no ministério e sei que ainda vou sangrar. Mas o lugar de sangrar é no secreto do Getsemane, ali, com a porta fechada, eu e Deus. Não é no altar, não é nas multidões. Quando Jesus sai dali, ele sai restaurado, ele sai fortalecido daquele secreto. E quando ele vai pronto para fazer a obra do Senhor. Amém, gente? Que o Senhor te ajude a não carregar esse evangelho farisaico, esse evangelho hipócrita, esse evangelho que não é verdadeiro, um evangelho de alguém que parece ser alguma coisa que de fato não é.
E os frutos vão revelar que não é. Tanto é que fariseus e saduceus estão ali querendo matar Yeshua. Veja que eles mal percebem, veja que a cegueira deles é tão grande que eles pregam o Messias, e quando o Messias vem, eles não reconhecem, e ao invés de lutar para fazer com que todos trabalhem pelo Yeshua, ao contrário, eles começam a trabalhar para matar o Yeshua, né? Olha que coisa terrível. Jesus, o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo que planejavam, ou seja, que queriam matá-lo, retirou-se daquela região. E muitos o seguiram. E ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Gente, isso é muito importante. Jesus, ele tinha um ministério. E ele não parava, mesmo em meio às perseguições. Perceba que ele está sendo perseguido, ameaçado de morte. Mas ele está trabalhando, ele não para por causa da perseguição. Ele não para no dia da ameaça. Ele não para. E nós precisamos nos mover como Jesus, em meio às perseguições, em meio às ameaças, não importa o contexto, o cenário, se mantenha constante, vibrante e apaixonando pelo seu ministério, por aquilo que o Pai está te entregando nas suas mãos para fazer. E isso com saúde, não como o fariseu e o saduceu. Não como os fariseus e os saduceus, que sim, pegavam os microfones da vida, porque eles não tinham isso naquele momento, nessa tecnologia nossa, mas se tivesse o microfone, pegariam sangrando. Pegariam sim, porque não havia saúde neles. Eles eram como sepulcros caiados. Eles não resolviam as suas questões no Getsêmani. Eles não tinham secreto com Deus. Eles viviam religiosidade. Eles viviam secretismos religiosos, dogmas e doutrinas humanas, né? Mas Jesus não parava. Jesus, em meio às perseguições, às ameaças, tinha gente doente. Ele curou todos. Gente, perceba, ele não deixou de curar um. Contudo, advertiu, não contem. Cumpriu assim o que o profeta Isaías disse a seu respeito. Gente, mas para que se cumprisse. Eu não sei se vocês lembram, lá nos primeiros programas eu disse de Mateus que cada evangelho ele foi escrevido a um público, teve um objetivo. E o evangelho de Mateus foi escrito para o judeu. E qual é o objetivo, né, de Mateus? O objetivo de Mateus é provar que Jesus, de fato, é o Messias esperado. E como que Mateus vai provar isso para o judeu? Com a própria Escritura. Ele vai pegar a Escritura Sagrada e ele vai mostrar, olha, não foi profetizado pelo Isaías, não foi profetizado pelos profetas, olha, ele cumpriu tudo que os profetas estão dizendo, ele é Yeshua. Então, aqui tem mais um para que se cumprisse. Anota mais esse para que se cumprisse aí no seu caderno. Veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Não foi exatamente isso que nós vimos no dia que ele foi batizado? Esse é meu amado, que me dá muita alegria. No dia do batismo, Jesus ouviu isso aqui, ó. Porém sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará. Ele não levantará a voz em público, mas não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. E seu nome será a esperança de todo mundo, Yeshua, né? Então, o que ele está dizendo, nesse primeiro momento, ele não lutará. Nesse primeiro momento, ele vai vir como um cordeiro. Nesse primeiro momento, não esperem um leão. Ele vai ressuscitar como um leão. Amém, gente? Ele se entrega como um cordeiro mudo, que não vai abrir a boca. Mas ele voltará como um leão, né? Então, ele está dizendo, olha, gente, ele não vai lutar, ele não vai gritar, ele não vai levantar a voz, ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, né? Que, no caso, seriam os governos que estão ali subjugando, né, os judeus. Mas, por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa.
E o seu nome será a esperança de todo mundo. A nossa esperança é esse nome, Jesus. Jesus, essa é a nossa esperança, a esperança de todo mundo. E ele diz: no final haverá a vitória. E aí você vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? O apóstolo Paulo, né, vai dizer nas suas cartas paulinas, e ele vai dizer: tragada foi na cruz a morte, né? O nosso último inimigo foi tragado. Jesus nos deu a vitória. Mas ele não fez isso gritando. Ele não fez isso gritando. Ele não gritou. Ele foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca, tá? Tá lá em Isaías. Isaías vai proferir exatamente isso acerca do Messias. E é isso que Mateus está ali advogando para provar que, de fato, ele é o Messias. É ele que nós esperávamos. Não precisamos esperar outro. Então, levaram até Jesus um homem cego e mudo. E esse homem que estava cego e mudo, ele estava possuído por um demônio. Jesus o curou, esse cego e mudo, que estava endemoniado. E ele, então, passou a falar e a ver. E aqui eu quero parar para pensar com você. Alguém não via e alguém não falava por causa de demônios. E existem dentro da igreja pessoas exatamente assim, que estão sendo atormentados por espíritos malignos, que os aprisionam e os impedem de viver o ministério na plenitude. Estão como cegos, desvanecidos, não conseguem enxergar o propósito, não conseguem enxergar o destino profético de Deus para eles, não conseguem ter visão espiritual, não avançam, portanto, também são mudos, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não veem, estão dentro da igreja, desvanecidos e mudos, completamente mudos. Mas o Senhor Jesus, assim como libertou e soltou e tirou aquele espírito maligno e libertou essa pessoa que não podia ver e ouvir, nós queremos profetizar nessa manhã que todos os que estão dentro desse lugar, que é reino de Deus, muitas vezes oprimidos, até mesmo possuídos, serão libertos. O Senhor te usará, assim como Jesus foi levado a pessoas cegas e mudas, oprimidas, possuídas, que às vezes, muitas vezes, um dia viram, um dia falaram, um dia tiveram visão, um dia se manifestaram, um dia estavam falando, um dia estavam manifestando palavra, um dia estavam vendo o mundo espiritual, mas hoje estão cegos e já não conseguem mais falar. O ministério foi tapado, estão silenciados por espíritos malignos que estão aprisionando essa pessoa e o ministério dessa pessoa. Pare comigo agora e lembre de pessoas que você já viu terem visões espirituais, pessoas que um dia tinham visão, pessoas que um dia foram usadas com palavras lindas, de grande impacto, mas que hoje vivem completamente desvanecidas, não conseguem mais ver nada e não têm mais autoridade para pregar. Vocês lembram de alguém assim? Já viram acontecer isso com alguém? Infelizmente, né, gente? Infelizmente, já vimos. E se você já viu, a minha oração e a sua precisa ser, nessa manhã, liberta, Jesus. Liberta, Jesus. Faça com esse homem, com essa mulher, aquilo que o Senhor fez com esse homem. Abra os olhos para que veja, abra a boca para que fale. Que o Senhor te use,
Que o Senhor te use para libertar essas pessoas que você encontrará no seu caminho, que um dia se manifestaram, mas hoje não conseguem se manifestar mais. Que um dia tinham um ministério, mas hoje não conseguem mais, porque estão desvanecidos e estão silenciados por opressões malignas, por espíritos malignos. E ele continua. Admirada a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? Ou seja, é o descendente de Davi? Será que é ele que estamos esperando? Será que ele é o Messias? Será que ele é Yeshua? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, de novo, os fariseus eram um calo no sapato de Jesus. Se bem que naquela época não tinha sapato, né, gente? As alparcas de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dizer para vocês que, infelizmente, né, tem algumas pessoas que são calo no nosso sapato. Ai, olha, não pense você que você vai poder caminhar livre, leve e solto. Infelizmente, sempre haverão pessoas que serão como calos nos seus pés, né? Para fazer exatamente isso aqui que os fariseus faziam o tempo todo com Jesus. Só que isso não parava Jesus. Amém, gente? Isso não parava Jesus. Jesus não parava de fazer por causa disso. Isso não atrapalhava Jesus. E é aí que você precisa estar, nesse lugar de proteção. Isso não pode paralisar você. Isso não pode parar você. Você precisa avançar, mesmo diante da manifestação dos fariseus e dos saduceus, né? E, de novo, os fariseus vão dizer, olha, ele só expulsa demônios porque o poder dele vem de Beuzebu, o poder dele é do príncipe dos demônios. Então, eles tentam ali, os fariseus estão tentando endemonizar, ou tornar diabólico Jesus, né? Jesus conhecia o pensamento deles, então respondeu: ei, não, todo reino dividido internamente, ele está condenado à ruína, ele está fadado ao fracasso. Uma cidade ou uma família, quando ela está dividida contra si mesma, ela vai desintegrar. Então, se Satanás está expulsando Satanás, ele está dividido, ele está lutando contra si mesmo, seu reino não vai sobreviver. Então, se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu, o que quer dizer, seus discípulos? O que quer dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Percebo que ele tá respondendo de novo de uma forma brilhante, né? Outro checkmate. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Então, o que ele está dizendo? Olha, gente, presta atenção. Uma casa dividida iria cair. Então, se eu trabalho para Satanás, se eu sou de Satanás, eu não quero expulsar, eu quero mais é que os demônios fiquem tudo ali. Se eu trabalho para Beuzebu, então eu não vou expulsar os demônios, eu quero que os demônios subjuguem. Por que eu vou expulsar? Gente, seria óbvio, né? Eu seria, como diz o outro, seria cômico se não fosse trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Jesus falando. Gente, pensa, coloca a mão na cabeça para pensar, né? Eu fico imaginando Jesus olhando para eles e dizendo, ai, né? Please, vamos pensar, gente, vamos pensar. Se eu estou trabalhando para Beuzebu, porque ele vai dizer, é óbvio que ele está expulsando, porque ele trabalha para o espírito das trevas. Então, se eu trabalho para Beuzebu, por que eu quero expulsar? Eu não quero expulsar. Quero que os demônios fiquem aí, aprisionando todo mundo. Mas se eu tenho interesse em libertar, é porque eu milito pela causa do reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou. E eu estou libertando pelo reino de Deus. Uma casa dividida não subsistirá, ou não sobreviverá, ou cairá, ou irá a ruínas. Por isso, gente, é tão importante a unidade no reino de Deus. No reino de Deus,
o apóstolo Paulo vai ensinar principalmente a igreja de Coríntios, que era uma igreja que estava muito dividida, né? Uns diziam eu sou de Apolos, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, né? Cada um era vários partidarismos dentro da própria igreja, eram além dos partidarismos, cada um fazia aquilo que queria, e Paulo vai chamar a atenção deles, vai dizer: vocês precisam ter um só amor, vocês precisam ter uma só visão, vocês precisam ter um único jeito de falar, vocês precisam andar juntos, não pode haver a divisão no meio de vocês. No Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom, que suave é que os irmãos caminhem em união, né? Porque é ali, na união, que eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Então, Deus trabalha na unidade. Jesus está chamando a atenção deles. Não tem nada quebrado aqui, né? Eu trabalho na unidade, está tudo certo, né? É na unidade que eu estou me manifestando. Amém, gente? Então, ele está ali ensinando de novo o fariseu e saduceu, que são o calo no pé do ministério de Jesus. Mas aqui ele também tem um princípio, que é um princípio muito importante para quem trabalha com cura e libertação, né? Ele vai dizer, afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte, né? Por meio de Jesus, a gente entra dentro desse lugar, que é um lugar de demônios, para saquear. Mas você vai no nome do mais forte. Quem é mais forte, gente? Há poder em seu nome, né? É como o louvor que coloquei aqui há um tempo atrás. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder nesse nome, Jesus. Amém, gente? Há poder. E ele é o mais forte. Alguém capaz de amarrar, de saquear, de tirar dessa prisão espiritual os cativos e os oprimidos. E o Senhor Jesus usará você nesse tempo. Obras ainda maiores faremos. Ele disse: em meu nome, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Em meu nome colocarão as mãos sobre os oprimidos e eles serão libertos, né? Então nós cremos nesse poder que liberta, nesse poder que se manifesta dessa maneira. E aí ele vai dizer, gente, olha só, quem não está comigo, quem não trabalha comigo, na verdade está trabalhando contra mim. E é verdade. Gente, esse princípio aqui é tão especial. E eu demorei a entender esse princípio no meu próprio ministério, tá? A gente acredita que dentro do ministério existe neutralidade. Não, eu não estou. Esses dias eu estava ouvindo um grande homem de Deus que respeito na nação, né? O pastor Luciano Subirá, e ele estava falando que como pastor, né, uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, não concordo com o que o Senhor está ensinando, com o que o Senhor está pregando, eu não concordo com as verdades, né, do seu ministério. E ele olhou para aquela pessoa e falou: olha, então você tem a partir de agora duas escolhas, né? A primeira é ficar quieto, em silêncio, porque você pode pensar o que você quiser, só não pode se manifestar aqui. Porque, do contrário, você estaria trabalhando contra mim, não é? Se você não crê, não concorda, e fica disseminando essas coisas, você vai dividir o reino. Então, você pode até não concordar, você só não pode discordar. Fica em silêncio. E o segundo é você ir embora, então, para um lugar onde você concorde. O que ele está entendendo? O Luciano Subirá está vivendo aqui, nesse impasse, nesse momento que ele está trabalhando. Ele está dizendo que quem não está trabalhando comigo certamente vai trabalhar contra mim. Em algum momento, ele vai trabalhar contra mim. E é exatamente isso, gente. Esse é o princípio do evangelho. Nós precisamos trabalhar em unidade.
Se não há unidade, não há como caminhar junto. A Bíblia diz: podem dois caminhar juntos se não está havendo acordo. Se não há acordo, vai dar errado. Em algum momento vai quebrar. Em algum momento isso não vai dar certo. Então, Jesus está dizendo que não está trabalhando comigo, está trabalhando contra mim. Ou seja, não existe neutralidade no reino de Deus. Sabe essa história de eu estou neutro? Ai, não sei. E a visão? E a visão, gente? E aquilo que Deus está derramando para a sua igreja local? Eu estou neutro. Eu nem vou e nem volto. Né? Eu estou no meio do caminho. Mentira! Você está atrapalhando o reino de Deus de avançar. Você precisa, sim, se posicionar e trabalhar com Deus por aquilo que Ele está derramando e liberando sobre a tua casa espiritual, sobre a igreja de Jesus, sobre o reino de Deus. Você precisa se posicionar. Não existe neutralidade no reino. E aí Jesus está dizendo, você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar contra mim. Não tem um meio termo aqui. Vocês estão compreendendo? Não tem meio termo. Ou você trabalha comigo, ou você trabalha contra aquilo que eu estou fazendo. E eu decidi que eu quero trabalhar. Não, eu não quero que Deus abençoe o que eu estou fazendo, mas eu quero que eu quero fazer aquilo que Deus está abençoando. É exatamente o contrário. Amém, gente? Anote isso aí. Inclusive, é uma palavra linda do Rick Warren, né? Eu estou mergulhando nesse momento numa igreja com propósitos, e ele vai dizer exatamente essa fala, e eu acho lindíssima, profética, profunda, que coisa linda. Nós temos a mania de dizer, Deus abençoa o que eu estou fazendo, quando, na verdade, o nosso interesse deveria ser, Senhor, nos ajuda a nos manifestarmos. Eu quero estar envolvida naquilo que o Senhor está abençoando. O Senhor está abençoando, eu quero estar lá, porque eu vejo a bênção de Deus nesse ministério, né? Senão nos tornaremos fariseus e saduceus. Criaremos para nós o evangelho próprio. E aí, você não está fazendo o que eu acredito, não é o que você acredita, não é o que você quer que Deus abençoe, é o que Deus está abençoando. E aí a gente absorve essa visão, e a gente trabalha pró-visão, essa visão. A gente se veste dessa visão, porque a gente decide. A gente decide o quê, pastora? A gente decide trabalhar com ele e não contra ele. Não seja alguém que vai ficar dentro do reino, trabalhando contra, né? Engessando o que Deus quer fazer, mas se vista do que Deus está liberando. Se vista da entrega, perceba o que Deus está abençoando e diga, eu estou nisso, eu vou colar com essa visão, Jesus, me ajuda a me vestir disso, porque eu não quero ser alguém que vai trabalhar contra o Senhor, eu não quero ir contra aquilo que o Senhor está abençoando na terra, nós queremos abençoar aquilo que o Senhor está abençoando. Amém, gente? Estão comigo aí? Nós queremos abençoar aquilo que o Senhor está abençoando. Nós queremos compreender aquilo que o Senhor está compreendendo. Por isso eu lhes digo, todo pecado, toda blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, nem nesse mundo e nem no mundo por vir. E alguém me pergunta, pastora, que pecado é esse que não tem perdão? Que blasfêmia é esse, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem? Gente, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se eu estou blasfemando, se eu estou indo contra quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, como que eu vou ter perdão? Não há perdão. E por que não há perdão? Porque você está indo contra aquele que pode te convencer. Por isso não há perdão, né? Por isso não há perdão, porque é ele quem convence. Pessoal, hoje eu quero parar aqui, amanhã nós vamos retomar do versículo 33, anotem aí que nós estamos parando no capítulo 12, versículo 33, e eu quero dar ênfase à unidade do Senhor Jesus. Gente, se você não anotou, anota essa frase aí. Nós queremos, como igreja,
Não que Deus abençoe o que estamos fazendo. Não acorde pela manhã dizendo, Deus abençoa a obra das minhas mãos. Abençoa aquilo que eu estou empreendendo. Não, não. Peça o contrário. Diga, Jesus, por favor, me ajuda, porque eu quero essa manhã, eu quero que aqui na terra, eu quero me manifestar, eu quero cooperar, eu quero estar me movendo naquilo que o Senhor está abençoando. Eu não quero trabalhar contra ti, mas eu quero trabalhar contigo. Eu abro mão dos meus achismos, eu abro mão das minhas verdades, dos meus paradigmas. Eu estou aberta, Jesus, para que o Senhor me leve aonde o Senhor me quer levar. Gente, não tem nada que me deixe mais temerosa que estar num lugar que Deus não está abençoando. Não há nada que me deixe mais temerosa que fazer algo que Deus não está abençoando, que estar em algum lugar que Deus não iniciou. Nós precisamos nos mover aonde Deus está se movendo. Nós precisamos perceber o que Deus está fazendo na terra e cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o dono da obra. E a gente precisa de sensibilidade, palavra, oração, joelho, muito joelho, para entender o que o céu está liberando e derramando, para que haja o reino de Deus, saúde, saúde, e a igreja possa crescer na velocidade que o Espírito Santo quer. Amém? Vamos orar, gente? Pai, nós te chamamos. E nós queremos hoje entender essas denúncias que o Senhor fez contra fariseus e saduceus. Nós não queremos, Jesus. Não queremos esse ministério fundamentado em fariseísmos. Não queremos ser como eles, hipócritas, com aparências de piedades, mas por dentro, sepulcros caiados. Não queremos entregar aquilo que não temos, mas queremos um ministério saudável. Queremos estar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor está abençoando. Hoje não pedimos que o Senhor abençoe a obra das nossas mãos, mas nós pedimos, Senhor, que nós dizemos e declaramos no mundo espiritual que queremos, Senhor, nos mover naquilo que o Senhor está abençoando. Não queremos trabalhar contra ti, mas queremos trabalhar contigo. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, que o Senhor abençoe vocês. Até amanhã.